Jesus veio para mostrar o coração do Pai. E já falamos até essa palavra no encerramento de jejum. O quanto o coração do Pai deseja vida para os seus filhos. O que esse Pai eterno, amoroso, deseja para os seus filhos? Vida. É isso que Ele deseja. Jesus veio para revelar o coração do Pai. Sempre que nós tomamos a Santa Ceia, nós somos levados através do texto que nós lemos, a trazer à memória o que Jesus veio fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você ver o coração do Pai. Esse é o coração do Pai. E o Senhor quer que a gente traga à memória o desejo dEle para a nossa vida. Ele quer que você tenha isso em mente. Que Jesus morreu por mim e por você. Ele veio aqui em carne e osso para viver como um humano, para mostrar o coração do Pai, para revelar o coração do Pai para nós. Um coração que deseja vida, restauração, e que deseja ver em seus filhos o coração dele. Jesus disse, em João 14 diz, quem vê a mim vê o Pai. No mesmo texto diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele quer que nós nos pareçamos com Ele. Ele quer que você se pareça com Ele. Em cada decisão, em cada passo, no nosso estilo de vida. Que como você fica feliz quando alguém diz que o seu filho parece com você, Deus fica feliz quando alguém olha para nós e nos vê parecidos com Ele. Deus nos quer parecidos com Ele. Tendo o coração dEle. E quando nós lemos sobre Jesus, nós vemos, conhecemos o coração do Pai. Que é isso que Jesus veio fazer. E em João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o propósito de Deus é que nós tenhamos vida. Quando Jesus diz que Ele veio para dar vida e vida com abundância, essa vida é muito mais do que respirar. De respirar um ar, muito mais do que respirar um ar puro. Vida em abundância não é só isso. É ter mais dEle. Quanto mais temos de Deus, mais vida nós temos. Pode ver, as pessoas que estão mortas são aquelas que estão longe de Deus. Quando o Senhor pega o profeta Ezequiel e leva para Ezequiel 37, naquele vale, ele leva ele para lá e para cá, mostra, e aí ele pergunta, esse vale pode reviver? Ele disse, tu sabes, Senhor.
Tu sabes. Agora, vamos imaginar o que será que aconteceu naquele lugar. Um lugar de dor. Talvez famílias inteiras foram mortas por guerra, por fome, peste. Um sofrimento tão grande. Tanta dor. Um lugar de dor. O que a gente, quando você lê sobre Ezequiel, você lê esse Ezequiel 37, você vê dor, morte, um vale de ossos secos. E o Senhor levou Ezequiel lá para deixar uma coisa clara para nós. Deus não quer nada morto na nossa vida. O desejo do Pai é ver tudo fluindo bem. É ver vida. Esse é o desejo do Pai. Ele quer que a sua vida tenha vida. Que não tenha coisas mortas na sua vida. Ele levou o profeta exatamente para mostrar isso. E quando ele profetizou para que aqueles ossos voltassem à vida, ele precisou profetizar mais uma vez, quer dizer, enquanto aquilo não foi transformado, mudado totalmente, o profeta não parou. Ele foi até aquilo mudar. Porque esse era e continua sendo o desejo do Pai. Que todas as áreas da nossa vida tenham vida. Que tudo tenha vida. Que nada esteja morto. Nada. E quantas coisas que até nos acostumamos a ver morrendo, ou já estão mortas, e já nos acostumamos com a morte daquilo, algumas até estão cheirando mal, e nós estamos deixando. E o Senhor vem e diz assim, não, você está vendo esse vale? O meu desejo é que isso volte à vida. O meu desejo é que isso mude. Esse é o desejo do Pai. Quando o Senhor me trouxe essa palavra do Vale de Ossos Secos, que Ele usou tanto, foi a palavra que Ele nos deu nos projetos de conquistas, eu fiquei muito grata, porque eu sabia que o Espírito Santo estava trazendo para refrescar a memória, para ativar a fé da igreja. Ele vem e diz assim, não. Você esqueceu que eu falei com você? Você esqueceu que eu não quero nada morto? Você esqueceu que não importa o que aconteceu, eu quero que isso volte à vida, eu quero vida para isso aí? Eu quero que você profetize vida. Eu quero que você declare vida. Eu quero vida. Eu tenho vida. Eu não quero que isso continue da maneira que está. Você não entendeu isso, não? Isso pode reviver? Ele disse, o profeta, o Senhor perguntou, isso pode reviver? Esse vale pode reviver? Ele disse, tu sabes. Essa conversa, esse diálogo, não é para questionar se pode ou não pode, mas para mostrar
o coração do Pai em relação ao vale de ossos secos. Eu não quero que isso fique assim. Não importa o porquê. Esse não é o meu plano para esse lugar. Não é o meu plano para a sua vida. Esse não é o meu plano para os seus filhos. Esse não é o meu plano para a sua vida. Você pode ter passado por muita coisa que causou essa morte, causou esse problema. Mas Deus vem e diz assim, esse não é o meu plano. Não foi isso que eu planejei. Eu não tenho isso aqui para você. Eu quero que isso aqui volte à vida. Essa não é a minha vontade para você. A vontade para a minha vida, a mensagem do vale de ossos secos, na verdade, é Deus meio que com um megafone dizendo para todo mundo, essa não é a minha vontade para ninguém. Eu não quero nada morto na sua vida. Nada seco na sua vida. Eu não quero que você simplesmente sente, aceite que as coisas são assim mesmo. E que não há o que fazer. Aceita. Aceita essa área da sua vida seca, morta. Não é essa a mensagem. Esse não é o coração do Pai. Ele pergunta, esses ossos podem voltar a viver? E ele diz, tu sabes, então profetiza. E muitas vezes o Senhor chega para mim, para você, e faz a mesma pergunta. Cléo, você crê que esse problema pode mudar? Você crê que eu posso fazer isso na sua vida? Você crê que eu posso fazer através de você isso aqui? Você crê que eu posso mudar isso aqui? Qual é a nossa resposta? O profeta disse, só tu sabes. Qual é a nossa resposta? O Senhor trabalhou, e é o que Ele está trabalhando, a nossa resposta tem que se alinhar com a resposta dEle. Porque quando Ele disse, sim, só tu sabes, Ele estava dizendo, sim, estes ossos podem, se o Senhor disser que sim, eu vou crer. E Deus estava dizendo, sim, profetiza. Sim, esses ossos vão voltar a viver. Eu vou soprar o meu espírito sobre eles e voltarão a viver. Então tenha isso na sua mente. Havia morte, aí Deus mandou profetizar a vida. Deus quer trazer vida. Deus não traz uma palavra aleatória, do nada. Ele traz uma mensagem para o nosso coração. Ele vem e diz assim, ó, eu vou, através da sua fé, se você crê nisso, você vai ver isso reviver. Eu vou trazer vida a isso. Deus vai dar vida ao que está morto, se nos alinharmos em fé com Ele. Esse é o desejo dele. Quando nós lemos Lucas 15, você pode ler do 1 ao 31, eu vou ler só alguns versículos. Nós vamos ver essa história do filho pródigo. Que a gente sempre acha que o protagonista é o filho mais novo, e não é, é o pai. O pai é o protagonista.
é para onde a Escritura manda a gente olhar. O filho mais novo pede a sua herança antecipada, já com a intenção de ir embora. O que ele cometeu foi um desrespeito para com esse pai que estava vivo. Vai embora, vive a vida dele do jeito que ele quer viver, gasta tudo, não pensa em nada, não se preparou, não se programou, nada. Tinha uma vida sem estrutura nenhuma, uma vida desregrada. Aí veio uma crise. Quando a crise chegou, ele não tinha nada. Ele não tinha amigos, as mulheres com quem ele saiu não estavam lá, porque ele gastou no pecado, da pior maneira, toda a herança dele. Que é o que a gente vê. A gente fazer com a vida. Pega o que recebeu de Deus e joga fora. Desperdiça. Na carne, dando tudo a sua carne. Aí ele se lembrou, a Bíblia fala que ele caindo em si, veio à memória dele a casa do pai. Que na casa do pai dele todo mundo estava seguro. Até o menor da casa do pai dele tinha comida de sobra. Ninguém tinha necessidade de nada. E ele lá desejando comer da comida que estava sendo dado aos porcos, porque o único emprego que ele encontrou foi para tratar de porcos. E ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Sabe o que é nada? Ao ponto dele ter tanta fome. Tanta fome. Que ele desejou comer da comida dos porcos. E você sabe que quando uma pessoa toma um rumo errado, ela tem fome. E é uma fome. É uma fome na alma. É uma fome tão profunda na alma. Que nada vai preencher a não ser a casa do Pai. A comida que está na casa do Pai. Não adianta você tentar. Eu vejo gente tentando preencher o vazio ainda de alguma maneira, de alguma forma. Você vê que ninguém lhe dava nada, porque o mundo, por fim, ele vai te dar apoio para você arruinar com a sua vida. Mas quando você mais precisar, ele vai te abandonar. O mundo é sempre assim. Você encontra amigos para poder pagar um gole de bebida, para dar uma droga, para financiar uma noitada. Mas quando você está com necessidade. Eu me lembro da história do rapaz, que ele trabalhou numa empresa grande. Ele testemunhou isso. Ele trabalhou numa empresa grande e essa empresa custeava tudo, inclusive estava dentro do pacote dos custos que ela custeava prostitutas. Então ele ia para hotéis fora do país, caros, e estava incluso. E olha a contradição. Quando ele ficou mal, ele ficou muito mal, entrou numa depressão, 1000 problemas, síndromes, 1000. Até o plano de saúde dele, ele teve dificuldade para custear o tratamento dele. O plano que a empresa fornecia não cobria essa parte. E dito por ele, no testemunho dele,
que aquilo impressionou ele, que ele começou a ver a vida dele. Porque nessa ele traiu a esposa várias vezes, e quem que ia desconfiar? Ele estava a trabalho. E ele não tinha que pagar, aquilo estava incluso. Eu mesma não sabia que isso existia de verdade. Até ouvir aquela história. E quando ele ficou doente, oprimido, que na verdade era um problema espiritual, tanto que ele buscou a Deus e foi onde ele foi liberto. Ele foi vendo e dito por ele, eu estou contando a história dele. O plano dele não cobria essa parte emocional. E ele disse, que coisa. A empresa custeava, pagava, nós ficávamos hospedados naqueles hotéis e estava incluso prostitutas, garotas de programa. E quando eu fiquei doente, o plano não cobria o tratamento psicológico. Então, isso eu já ouvi isso tantas vezes, né, da pessoa dizer, eu encontrei amigos para me dar droga, para me dar bebida, para me levar para as noitadas, mas quando eu precisei do leite para o meu filho, eu não encontrei ninguém que me desse. E ele encontrou amigos que foram com ele para tudo. Quando veio a crise, que ele não tinha mais dinheiro, ninguém dava um prato de comida para ele. As mulheres com quem ele saiu, os amigos, né? Desapareceram. E agora, só restou o quê? Ele dentro de um chiqueiro, tratando de porcos, e com uma fome tão desesperadora, que o desejo dele era comer da comida dos porcos. E foi quando ele caiu em si, diz a Bíblia. Caindo em si. Quer dizer, aquilo foi como uma venda, né? Ele começou a ver a vida dele. O que eu fiz da minha vida? Tudo que eu achei que era tão vantajoso, a minha liberdade, a mulherada, meus amigos, os prazeres para a minha carne, agora não tenho nada. Cadê esse povo? Cadê todo mundo? Não tinha ninguém. E foi quando ele não tinha saída, ele lembrou do pai. Ele lembrou da casa do pai. E ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus empregados. E a Bíblia diz aqui que antes é como se o pai tivesse interrompido, é como se o pai dissesse, pare. Porque primeiro, quando o pai o avistou, o pai saiu correndo para encontrar com ele. E o abraçou. Quando ele começa a dar explicações, o pai tem uma atitude como se dissesse, pare, cale-se, e mandou, vistam-no, calcem-no, coloquem um anel no seu dedo, preparem um novilho gordo, vamos festejar. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Esse é o coração do pai. Esse é o coração do pai. Estava morto.
mas agora voltou à vida. O coração do Pai, no coração do Pai, a vida, e o que Ele quer é vida para os seus filhos. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Qual o resultado disso? Vamos festejar, porque ele voltou. Quando o pai corre para encontrar com o filho, ele está dizendo o quê, filho? Suas escolhas trouxeram consequências. Suas escolhas tolas causaram muitos problemas a você. Porém, o meu papel é receber você de volta. Eu quero que você viva comigo. E essa mensagem para mim ela é tão forte, porque ela fala do coração do Pai. Esse é o coração do Pai. De um pai que estava esperando a volta do filho. De um pai que estava esperando a chegada desse filho. De um pai que estava esperando por esse filho. E que quando viu esse filho voltando à vida, estava morto, porque o pecado mata. Mas quando ele voltou para a casa do pai, esse meu filho estava morto, mas voltou à vida. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele voltou para a casa do pai. Ele estava morto, mas agora voltou à vida. E eu estou recebendo ele. Eu posso ter meu filho comigo. Ele levou o profeta ao vale de ossos secos. Aquela imagem terrível. Para mostrar que aquele nunca foi o desejo dele. Essa imagem difícil de um filho pedindo a herança, estando o pai vivo. E depois abandonando o pai, fazendo as piores escolhas. Esse rapaz estava perdido. Observe que o pai não muda, porque eu tomei decisões tolas, loucas. Eu posso mudar, o pai não muda. Ele continua fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele está sempre de braços abertos, dizendo, esse não é o meu plano para você. Você fez escolhas tolas, você atraiu morte para a sua vida, mas esse não é meu plano para você. Não foi isso que eu escolhi para você. Esse vale está seco, a sua vida talvez está como esse vale de ossos secos, mas esse não é o meu plano para você. Não diga, Deus quis assim, essa foi a vontade de Deus. Não, 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 esse não é o meu plano para você. Esse não é o meu plano para você. E quando você vê o filho mais velho que ficou, ele se revoltou com a atitude do pai. Porque apesar dele estar lá, ele não tinha o coração do pai. Porque a gente tende a olhar para o filho que saiu e dizer, esse não tem o coração do pai. Mas aquele que ficou também não tinha o coração do pai. Ele não conseguia ter essa visão. Tudo que ele fez foi acusar e ficar com raiva. E a cobrar do pai. Ele não entendeu, ele não teve a compaixão que o pai teve pelo filho mais novo. E às vezes nós podemos nos gabar, que nós nunca nos desviamos, nós nunca saímos, mas talvez até hoje não temos o coração do pai. Um coração que se alegra com a volta daquele filho fujão, imaturo. Um coração que tem compaixão. Um coração que se alegra por ver que alguém que estava morto voltou à vida. Porque o desejo do pai é que tudo tenha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não quer nada morto, nenhuma área morta.
Ele nos quer vivos. Todas as áreas da nossa vida, vivas. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada. Observe que não foi o povo que fez a pergunta, foram os discípulos. Eles nem pensaram para falar, ele ou os pais. O menino, ele era cego, o homem era cego de nascença. Quer dizer, como? Ele pecou no ventre? Os pais ainda poderiam ter feito alguma escolha ruim. Mas aí Jesus, mas ele não. Mas Jesus vem e diz assim, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Porque quem ainda não tem o coração do Pai, está sempre procurando a quem culpar. Sempre tem uma opinião. Tem uma visão muito equivocada de como Deus pensa, Deus trata. Obviamente, nossas escolhas erradas, cada semeadura errada vai atrair para nós uma colheita. Mas o coração do Pai é um coração que ama, que deseja vida, restauração, que tem compaixão. E o desejo desse Pai é nos ver cada vez mais parecidos com Ele. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui, em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Vocês estão olhando, sabe quando a gente perde tempo demais com esses questionamentos tolos? O que aconteceu aqui nesse vale, né? E esse rapaz não merece não. Olha isso aqui, aquilo outro, e a gente se prende só em coisa tola. E muitas vezes o Senhor chega para nós e está dizendo assim, por que você não para e olha para o que eu posso fazer? Tá bom, ele errou, mas por que você não para e olha que eu posso mudar essa vida e ela se tornar um instrumento irreconhecível? Tá bom, você teve essa perda. Ao invés de você estar olhando para ela, por que você não olha para o que Deus pode fazer? Ele pode te restituir, Ele pode te restaurar. Por que ao invés de você ficar aí só olhando para esse vale de ossos secos, por que você não olha para o que Deus pode fazer e começa a profetizar? Ao invés de você ficar olhando e chorando o leite derramado, por que você não muda a sua visão? Veja o que Deus pode fazer. Deus pode restituir? Pode. Pode restaurar? Pode. Pode trazer de volta aquele que foi embora e transformar? Pode. Pode trazer à vida essa situação que está completamente morta? Pode. Ele pode. Por que você não olha para o que Deus pode fazer? É essa a vontade dele. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Põe energia na coisa certa. Porquanto o sol está brilhando quando a noite chega, o expediente acaba, mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse, vá, lave-se no tanque Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se, passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo, perguntavam, esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava. Outros diziam, é ele mesmo, mas alguns duvidavam.
Não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele, mas o homem confirmou, sou eu mesmo. Você vê que, você lê isso aqui, você vê as pessoas preocupadas com as coisas, o cego de nascença, tinha sido curado. Agora a cidade fica em alvoroço, e uns ficam lá. Não pode ser esse homem. Não, mas isso não acontece. Ah, não, mas isso aqui. Ei, tem um cego de nascença que foi curado aqui. Você está vendo como nós podemos ser tolos? Nós podemos perder tempo com perguntas totalmente irrelevantes. O foco era o quê? Onde eles deveriam estar focados? Um cego de nascença está vendo. O Senhor curou ele da forma mais inusitada. Fez barro com saliva. Passou nos olhos. Mandou ele descer, era um barranco danado. Engraçado, vai no tanque de Siloé. Ele era cego de nascença, como é que ele ia chegar no tanque de Siloé? Se é um barrancão daquele que fica lá embaixo. Quem já foi lá em Israel sabe disso. Como é que esse homem ia descer lá? Não sei. Eu sei que a Bíblia está 2 cegos que seguem Jesus até na casa em que ele estava. Como que isso aconteceu? Não sei. Eu só sei que quando uma pessoa crê, ela já começa a viver o milagre ali antes mesmo de viver aquilo que ela está buscando. O homem, ele passa o barro, manda ele descer no tanque de Siloé para se lavar. O homem foi, se lavou, voltou vendo. E tudo que essa cidade sabe dizer é, acho que não era, acho que não pode ser, acho que não sei o quê, acho que não sei o quê. E o homem dizendo, sou eu mesmo, eu sou o homem. Ou seja, ao invés de nós focarmos para o que Deus pode fazer, ou muitas vezes no que Deus já fez agora, nós estamos focados sempre em alguma coisa que não tem relevância nenhuma. Já observou isso? Talvez você está aí. O filho voltou, estava morto, volta, o filho mais novo, só sabe atacar e dizer, espera aí, esse meu filho estava morto e agora voltou à vida. E o rapaz está lá só, saiu com prostituta, lê o texto que está lá, ele fala, e só gastou desregrado, eu sempre estou aqui, não sei o quê. Quer dizer, a ferida estava lá. Ele nunca saiu, mas tinha uma ferida lá. Que ele nunca tratou também. Nunca tratou. E ele não conseguiu se alegrar com aquela obra tão grande. Aqui a cidade era para estar em alvoroço pelo milagre, pela alegria de viver. E não, mas ano após ano conheci o homem como um mendigo cego. Que ano após ano conheciam como um mendigo cego, perguntava, esse não é o homem que conhecemos? Que se sentava aqui e mendigava? Hoje diziam, é ele mesmo. Mas alguns duvidavam. Você vê, o milagre está na cara e a pessoa está duvidando. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum, alguns diziam. Por quê? É só alguém parecido com ele. Não é o homem, é alguém parecido com ele. Não pode ser. E o homem dizendo, é ele mesmo, sou eu mesmo. É impressionante o que eu vejo gente fazer. O foco, assim, totalmente distorcido, no lugar errado, olhando as coisas de forma errada, equivocada. Totalmente. Está diante de algo grande que Deus fez, que é para ser um testemunho para a vida dele, que Deus quer fazer na vida dele. Mas ele está perdendo a oportunidade. E muitas vezes nós não conseguimos chegar no coração do Pai exatamente por conta dessa mentalidade. Um pai quer vida.
Um pai que não quer você cego, mendigando. E observe na Bíblia que todo cego era mendigo. Porque essa cegueira espiritual, essa cegueira, leva as pessoas a viverem essa vida pequena, a mendigar. A viver essa, sabe, resultados ínfimos, coisas pequenininhas assim. A pessoa não poderia estar vivendo coisas tão grandes na vida dela e ela não vive. Por quê? Porque ela é cega, porque ela olha para onde ela não tem que olhar, ela se pega em coisas que ela não tem que pegar, que não tem relevância. É mais fácil ela achar que é um homem parecido com aquele cego que vivia mendigando, do que ser o cego que mendigava, que foi curado e mudou de vida. Que roubo! Que perda! Procurando os erros, e o coração do Pai não é procurar nossos erros. Ele trata, o pecado mata, mas ele não fica ali cutucando igual muitos de nós, apontando o dedo e cutucando. Não. Você consegue perceber que havia uma mentalidade de quem não entendeu o amor do Pai aqui? Sua graça, sua misericórdia. O filho pródigo tomou decisões que o levaram a perder tudo o que tinha, mas não perdeu o amor do Pai. E ele pôde voltar. Aqui os discípulos perguntam para o Senhor quem é que pecou. E o Senhor fala, não tem relação de causa e efeito. Isso aconteceu para a glória de Deus. Tem coisa que o Senhor permite na nossa vida, é para a glória dEle. E para que nós possamos ver o que Ele pode fazer. Olhem, foi isso que Jesus falou. Ao invés de vocês ficarem procurando a quem culpar, olhem para o que Deus pode fazer. Vocês devem procurar ver o que o Pai pode fazer. Ei, nós nos alegramos em gerar um outro ser, em criar esse ser. Nós ficamos encantados com as nossas crianças quando elas começam a andar engraçadinhas. Nós ficamos encantados com aqueles rabiscos que eles fazem e trazem para nós. Muitas vezes meus netos chegam, meus filhos faziam isso, faziam aquele monte de rabisco, de desenhinhos, pintavam e traziam de presente para mim. Olha, fiz um presente para você, mãe. Meus netos chegam e falam, vovó, fiz um presente para você. Nós ficamos assim, nós babamos. E a Bíblia fala, Jesus falou desse pai, que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ele falou de um bom pai, mas que ele é superior como pai. Então se nós nos alegramos, imagina Deus. Imagina Deus, o amor desse pai para conosco. O quanto Ele se alegra quando a gente está lutando para fazer a coisa certa. Ei, talvez você vive aí, sempre com esse questionamento. Ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, será que isso? E o diabo aprendeu a pegar você e sempre lançar uma culpa. Que você não está fazendo certo, que você nunca faz certo, que nunca está agradando, nunca é o bastante. Para, isso não é relacionamento. Para. Quando as minhas crianças trazem aqueles desenhos que é puro rabisco,
eu sei que é o melhor que eles podem fazer. Que eles fizeram o melhor para mim. O melhor. E eu que sou humana, cheia de falhas, fico babando, fico me alegrando, até me emociono. Quantas vezes eles me emocionaram com aqueles rabiscos? Deles chegarem e ficarem honrados de eu ter colocado lá na minha mesa, no meu escritório, eu colocar atrás assim, eles, vovó, você colocou o meu desenho aqui, vovó, você colocou o meu presente. Os meninos, quando eram pequenos. E você acha que quando você se levanta, decidido a fazer o seu melhor, ainda que não tenha saído da melhor forma, mas foi tudo que você podia dar, você não está agradando a Deus? Eu já vi gente morrer, a sua fé morrer, porque permitiu que Satanás vivesse ali, pesando dia e noite. E a pessoa nunca tinha paz. O diabo estava sempre acusando, você não está fazendo direito, você não está agradando, você não está acertando, Deus não está feliz com isso. Sabe, quando Deus trabalhou isso em mim, porque eu também vivi assim. Uma culpa, um peso. E quando o Senhor foi trabalhando isso em mim, que eu me libertei, Ele me mostrou que não era assim que eu devia viver, que o diabo estava se aproveitando daquilo. Eu me lembro de uma vez que o Espírito Santo me fez essa pergunta, você fez o seu melhor? E eu, em lágrimas, respondi, eu fiz o que eu sei fazer. Mas se o Senhor me disser para fazer de outra maneira, eu vou fazer. E eu estava tão sensível que eu mal conseguia falar. E o Senhor disse para mim, o diabo está se aproveitando disso. Apenas continue com esse desejo de me agradar. E eu entendi dentro de mim, eu tive aquela clareza, que ainda que aquilo não saísse, mas se era a minha intenção e o meu desejo, o meu coração era crescer naquilo, eu estava construindo um relacionamento com Deus. E o diabo estava me acusando e tentando me fazer acreditar que eu era um fracasso com Deus, para que eu não tivesse nem força mais para orar, para buscar. Quer dizer, não adianta, você não faz certo mesmo, não adianta, você não dá uma dentro, não adianta. E eu vi o Espírito Santo mostrando o coração do Pai. Porque se eu me encantava com as coisas, os rabiscos dos meus filhos, ele não vai se encantar com os meus rabiscos na vida? E eu já encontrei gente que não conseguia nem sequer orar. Porque não tinha paz. Sempre aquele sentimento de que eu não estou agradando, peraí. Eu quero agradar a Deus mais que tudo nessa vida. Ainda que eu não esteja conseguindo, eu quero. Ponto, eu quero. Isso é tão importante. Eu quero. Eu erro, mas eu não quero errar. Eu posso não ter feito perfeito, mas eu quero fazer perfeito. Eu quero. Isso para mim. O Senhor me respondeu. Eu quero. Eu quero. E eu trabalho por isso. Eu não vou deixar que o diabo me afaste ou me acuse e tente mostrar que eu sou um fracasso com Deus e que eu não estou agradando a Deus coisa nenhuma. É óbvio
que os meus netinhos me encantam com os rabiscos deles? Deus é muito superior a mim. Deus é muito superior a todos nós. Deus quer você com o coração limpo, entregue, aberto a um relacionamento com Ele. E que você tire o olhar de todas essas coisas irrelevantes e veja o que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Ele pode, Ele quer. Ele quer que haja vida na sua vida. Ele quer que tudo viva na sua vida. Que você tenha vida. Que todas as áreas da sua vida tenham vida. Que você viva livre de culpa, condenação. Pare de culpar também e de aceitar isso na sua vida. Esse não é o coração do Pai. Se você teve um relacionamento ruim com seus pais, agora você tem o seu Pai eterno. E por ter o seu Pai eterno, você vai conseguir derramar esse amor na vida dos seus pais também. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no seu coração. A Bíblia diz, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É um amor que é incomparável. É um amor que nos cobre, que cerca os quatro cantos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus quando você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Se você creu em Jesus, você agora é um filho. O Senhor precisou alinhar o seu pensamento com o pensamento do profeta com o dele. Para que o profeta conseguisse olhar e crer que aquele era o desejo do Pai. Que nada tivesse morto. O coração do Pai em relação ao filho pródigo era recebê-lo de volta e que ele voltasse à vida. Em relação ao filho mais velho, que ele crescesse. Deus quer te ver crescendo. Crescer e multiplicar. Ele quer que você acredite que o desejo dele é que tudo tenha vida. Ele quer que você pare de olhar para coisas irrelevantes e simplesmente olhe para o que Ele pode fazer. 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 Olhe para o que Deus pode fazer. Você vai ficar com isso. Deus quer que você cresça.
E não tem relacionamento que possa resistir tendo alguém que está o tempo inteiro ali. Será que eu estou agradando? Será que eu estou agradando? Imagina se a gente começa a se relacionar e você fica o tempo inteiro: ai, mas será que eu estou agradando? Será que eu estou agradando? Ai, mas será que eu estou agradando? Ai, mas será que eu estou agradando? Não é chato você ter alguém que está ali te cutucando o tempo inteiro? Ai, mas será que eu estou te agradando? Você está casado com alguém e o tempo inteiro o seu cônjuge fala: ai, mas então, ai, não sei, mas você não gosta de mim, ai, mas não sei. Você fala: caramba, eu já disse que eu gosto de você, está tudo certo. Isso é um relacionamento, confia, vamos simplesmente viver a vida. Hã? Vamos viver. Para com isso. Jesus quer que você pegue na mão dele e diga: Senhor, vamos juntos. Vamos fazer juntos. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero te agradar. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero viver para o Senhor. E eu não vou deixar o mal roubar esse relacionamento, essa comunhão que eu quero ter com o Senhor. Eu não aceito isso. Eu sei que o seu coração é um coração que deseja vida para mim. Que deseja me ver crescendo. Que deseja me ver evoluindo. Que deseja me ver em casa. Em casa. Tendo comunhão com Ele. Em casa tendo comunhão com Ele. Mas eu poderia falar muito mais. Mas eu vou deixar você com duas coisas que eu quero que você saia daqui. Primeiro, seja lá o que for que está morto, o Senhor te responde que Ele quer que volte à vida. Ele tem vida. E mais, para de olhar para lá e para cá. E apenas se foque no que Deus pode fazer. Para de olhar para lá e para cá. E o seu alvo tem que ser, o seu foco tem que ser o que Deus pode fazer e vai fazer, se você crer. Então pode estar morto, mas Ele está dizendo que Ele quer trazer a vida. E Ele quer que você se foque nisso. Que Ele pode trazer a vida. E que se você cooperar com Ele, alinhar o seu pensamento com Ele, Ele vai trazer a vida. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer. E ainda que você tenha saído, você tenha feito escolhas ruins, escolhas erradas, você tem tido consequências. Ainda assim o Pai está te esperando. Ele está dizendo: venha. E Ele vai te colocar uma roupa nova, sapatos novos, um anel no seu dedo, e vamos comemorar esse novo tempo, essa nova fase com Ele. Porque eu sei que ali foi uma risca no chão. É uma nova fase. É um novo tempo. Você pode tomar essa decisão hoje, que você está se voltando para o Senhor com toda a força da sua vida. E você faz essa risca no chão, e você se firma na casa do Pai, e você recebe essas roupas novas, esses sapatos novos, esse anel no dedo, e você vai sentar na mesa e comemorar com o Pai, e você vai parar de olhar para as coisas mortas como sem saída, mas vai entender que a vontade do Pai é que isso volte à vida, e Ele vai trazer à vida o que está morto, e você vai parar de culpar, procurar um culpado, e procurar isso, e olhar para lá e para cá, e simplesmente vai olhar para o que Deus pode
fazer. Para o que Deus pode fazer. Ele quer que você olhe para o que Ele pode fazer. É isso que Ele quer. Eu sinto isso muito forte no meu espírito. Olhe para o que Deus pode fazer, porque Ele vai fazer. Olha para o que Deus pode fazer. Ele vai trazer a vida. Ele vai trazer vida. Ele vai trazer a vida. Tem o seu coração incendiado, vivo, porque ele tem vida. Olha para o que Deus pode fazer. Ele pode trazer vida para o que estava morto. Ele te perdoa. Ele te põe uma roupa nova, um calçado novo, um anel no dedo e ajuda a resolver essas questões, a limpar a sua vida. Ele limpou o filho. Ele trouxe vida para aquele vale. Ele te ajuda a sair desses problemas. Ele te ajuda a arrumar a casa. Levanta hoje. Deus ajuda você. Talvez você fez dívidas. Você não foi um bom pai ou não foi uma boa mãe. Você fez muitas escolhas ruins. Vamos fazer uma risca no chão hoje. Aceita o perdão do Senhor. Se arrependa. Se humilha. E olha para o que Deus pode fazer. Ele pega a maldição e transforma em bênção. E amanhã você vai ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer por alguém. Eu vou dizer a você, se eu tivesse ficado naquele hospital, remoendo aquele braço arrancado, talvez a minha história era outra. Mas por uma misericórdia tão grande, eu consegui ver o que Deus podia fazer. Eu acreditei naquele vale. Aquele era meu vale de ossos secos. Eu acreditei que Deus podia fazer. Eu também vivi esse tipo de situação. Gente que começou a apontar o dedo e a dizer: esse povo está em pecado, esse povo fez isso, esse povo fez aquilo, esse povo não sei o quê. Eu também vivi esse tipo de situação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse continua sendo o maior testemunho da minha vida. O braço arrancado, amputado, o braço direito, amputado num acidente. Ele foi restaurado. Esse continua sendo a minha grande mensagem. Todo dia eu posso subir aqui e dizer o que Deus pode fazer. Deus pode fazer. O que Deus pode fazer. Todo dia eu posso vir aqui e dizer: Deus existe. E Ele pode trazer à vida um braço, um coração ferido, uma família destruída, um financeiro arruinado. Ele pode. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer. Ele pega uma pessoa perdida e condenada e levanta. Um ministério destruído e levanta para ajudar outros. Para. A partir de hoje você vai fazer essa risca no chão. Você vai olhar para tudo que está morto. Agora você vai profetizar e vai dizer: eu profetizo vida sobre isso. Você vai olhar para esses erros que você cometeu e vai dizer: eu me arrependo de todos eles. E eu tomo posse da ajuda de Deus para viver uma restauração
porque eu vou olhar para o que Deus pode fazer. Ele vai pegar a minha maldição, as minhas cinzas, e vai trocar por coroa. Ele vai pegar essa maldição e transformar em bem, em bênção, esse mal em bem. Ele vai pegar a minha vida, toda a minha história arruinada, e transformar numa grande mensagem. Esta será a sua mensagem. Deus vai transformar a sua mensagem. Vida, eu profetizo sobre Vida! Nós profetizamos vida! receba sobre ti A vida é criação, meu Deus! Nós profetizamos vida sobre o que estava morto! Vida! Vida! Vida nesse coração! Vida nessa família! Nesse financeiro! Vida! Vida sobre ela! Que ela receba vida! Vida! Poder! Honra! Restauração, Senhor! Que ela tenha a vida dela mudada aqui hoje. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a igreja. E que o teu povo receba vida. Receba poder. E saia daqui com essa mensagem. Tira o seu olhar de tudo isso. Tira do passado. Tira dos erros cometidos. Tira do que você não tem. E coloca no que eu posso fazer. Coloca no que eu posso fazer. Eu vou fazer se você crer. Eu vou trazer à vida esse vale, esse cego, esse filho. Eu vou trazer a vida. O que está morto eu vou trazer a vida. Eu tenho certeza no meu espírito que o Senhor está dizendo: o que está morto eu vou trazer a vida. O que está morto eu vou trazer de volta, eu vou trazer a vida. Olha para o que eu posso fazer. Quando o diabo tentar te atacar, quando o problema tentar se mostrar invencível, olha para o que Deus pode fazer. Quando alguém disser que não tem o que fazer, olha para o que Deus pode fazer. Quando as emoções estiverem borbulhando, olha para o que Deus pode fazer. Quando tudo parecer difícil, olha para o que Deus pode fazer. Quando você achar que não vai atravessar, olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer, porque Ele está dizendo: você não precisa de um homem, você precisa de mim. Você não precisa do que você acha que precisa, você precisa de mim. Você não precisa daquilo que você botou na cabeça que precisa. Você precisa crer em mim, precisa de mim. Olha para o que eu posso fazer, porque eu vou fazer. Remahas, regante de manasai, regansuai de mananchuei, riba suire caçá, xerecanchuei, riba racha de canamanche. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer. Olha para o que Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Essa é a mensagem para você. Olha para o que eu posso fazer. E eu vou fazer. Aleluia. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo esses corações. Eu abençoo cada mãe, cada familiar. Eu abençoo o almoço de hoje em família. Eu abençoo esse domingo, eu abençoo essa semana. Eu abençoo esse mês, onde essa pessoa vai ver o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa que crê. Ela verá o que o Senhor pode fazer quando simplesmente cremos. Simplesmente cremos. Ela verá o que o Senhor pode fazer quando simplesmente cremos.
Tudo que ela tem que fazer é crer. E ter essa frase que o Senhor falou. Parem de procurar alguém para culpar. E olhem para o que Deus pode fazer. Olhem para o que Deus pode fazer. Olhem para o que Deus pode fazer. Eu tomo posse de vida. E de uma restauração completa para a glória do Teu nome. Eu os abençoo, Senhor, e agradeço por tudo. Amém, amém e amém.